Bom, boa noite a todos, aqueles que nos acompanham presencialmente, os que nos acompanham pela web. Nós estamos aqui para refletir na noite de hoje sobre a inteligência consciencial. Nós vamos fazer uma atividade bastante informal, um bate-papo sobre esse assunto, que é um tanto complexo, mas nós vamos buscar tornar o mais simples possível para que todos possamos entender o significado da inteligência consciencial. Nós vamos começar a refletir um caso que temos relatado na nossa obra Inteligência Consciencial, na página 140 em diante. Trata-se do caso, um caso verídico, da Laurinda e da sua mãe, Dona Esmeralda. O caso é verídico, os nomes são fictícios. Laurinda, uma moça de 38 anos, convivia de uma forma muito turbulenta com a sua mãe, Dona Esmeralda. A Dona Esmeralda, uma senhora extremamente autoritária, muito controladora, vivia escolhendo tudo aquilo que Laurinda deveria fazer. Por exemplo, os namorados que a filha teve, ela não aprovou nenhum, e Laurinda culpava a mãe por nunca ter se casado, exatamente porque ela desaprovava todos os seus namorados. A carreira profissional, Laurinda escolheu, na verdade, sendo influenciada pela mãe, não estava satisfeita com a carreira profissional. Enfim, praticamente todas as atividades da vida da Laurinda, a sua mãe interferia de uma forma muito intensa. Esse fato, essa forma da Laurinda agir submissa à sua mãe, gerou um processo de um conflito muito grande. Ela passou a sentir um verdadeiro ódio da sua mãe. Mas como ela dizia, uma boa filha jamais pode ter ódio da sua mãe. Todas as vezes que ela sentia esse ódio, esse rancor, o que ela fazia? Reprimia intensamente o processo. Ao reprimir, ela criava aquilo que nós chamamos de a máscara da boa filha, da boa moça, que estava sempre concordando com a mãe em todas as situações, mas no fundo uma contrariedade, um sentimento de desconforto, um conflito contínuo acontecia com a Laurinda. Nesse processo, o que foi acontecendo? Ela viveu década após década, sempre dizendo para si mesma, uma hora dessas eu mudo isso, eu tenho que mudar essa situação, não posso viver assim. Idealizava coisas boas para a vida dela, sair do jugo da mãe, buscar uma carreira profissional que a satisfizesse, mas ficava apenas no nível da idealização. Muitas vezes o que acontecia com a Laurinda? Ela se revoltava, tratava muito mal a sua mãe e dizia para a mãe que ela iria abandoná-la, que ela iria embora, viver a sua vida e deixar a mãe sozinha. Laurinda, filha única, e ameaçava a mãe dessa forma, dizendo que ela iria abandonar a mãe e nunca mais voltaria. Quando ela dizia isso com agressividade, com muito ódio,
rapidamente ela entrava num sentimento de culpa muito intenso. Essa culpa corroía a sua intimidade a ponto dela entrar em crises depressivas devido a esse desejo que ela tinha de se livrar do jugo da mãe de uma forma muito agressiva. Então o que acontecia comumente? Ela alternava crises de rebeldia, de revolta, com crises de depressão, em que ela entrava numa apatia e aí fazia, nessa fase apática, ela fazia tudo aquilo que a mãe desejava, os gostos da mãe, até que não aguentava mais e entrava numa nova crise de rebeldia. E ela foi levando a vida dessa forma. É muito interessante o caso de Laurinda, porque muitos de nós trazemos situações assim. Nós vamos refletir nesta noite um esquema sobre como funciona o nosso psiquismo quando nós adentramos situações conflituosas, como é o caso da Laurinda, que realmente é uma situação muito desconfortável, muito desprazerosa, mas infelizmente muito comum. Muita gente age dessa forma, de uma forma não inteligente, consciencialmente, né? Como que nós podemos nos libertar disso? Então o pessoal que está nos acompanhando pela web, temos um esquema que vocês podem baixar. Nós vamos refletir agora sobre o processo ligado à vontade de autotransformação e o desenvolvimento de virtudes. A psicologia consciencial, que é a base teórica da inteligência consciencial, ela trabalha eminentemente com o processo do exercício de virtudes. Todos nós, seres humanos, trazemos na nossa consciência um código moral, porque nós somos seres espirituais e, como seres espirituais, esse código moral é intrínseco nas nossas consciências. Deus já nos criou com esse código. Todas as vezes que de alguma maneira nós descumprimos esse código, o que acontece? Nós entramos em conflitos conscienciais. É o que acontecia com a Laurinda comumente. Todas as vezes que ela agia tanto com desamor quanto com pseudo-amor, ela entrava em conflito. O desamor expresso pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor em relação à sua mãe, pelo fato da sua mãe agir da forma como agia, e o pseudo-amor da boa filha, reprimindo todos os sentimentos negativos. Ao reprimir os sentimentos negativos, o que ela fazia? Ela entrava num movimento que nós chamamos de mascaramento. Ela entrava num processo de pseudo-amor, não de amor verdadeiro. Quando nós agimos assim, nós estamos, de alguma forma, descumprindo esse código moral. E esse descumprimento gera conflitos conscienciais. Que existem dois tipos de conflitos conscienciais: o conflito circunstancial e o conflito existencial. Laurinda experimentava os dois tipos de conflitos. As várias situações em que sua mãe a dominava, nas várias circunstâncias, ela passava pelos conflitos circunstanciais. Por exemplo, até a roupa que ela usava
era a mãe que escolhia. Uma moça de 38 anos, adulta, já com independência financeira e tudo mais, mas até as mínimas coisas a mãe interferia e ela fazia os desejos da mãe devido aos conflitos que mantinha. Então, os conflitos circunstanciais acontecem nas várias circunstâncias da nossa vida. E os conflitos existenciais, eles são mais profundos. No caso da Laurinda com a sua mãe, Dona Esmeralda, o conflito existencial vinha até de existências anteriores em que elas já traziam uma história de vida prévia, isso a regressão de memória da Laurinda demonstrou isso, toda uma história prévia de inimizades, de conflitos com a mãe. Então, esse tipo de conflitos nós chamamos de conflito existencial. Por quê? Porque ele transcende as coisas puramente materiais do dia a dia, se tornando um processo mais arraigado dentro do espírito. Para que nós nos libertemos dos conflitos, tanto os existenciais quanto os circunstanciais, só há uma única alternativa: mobilizar em nós a vontade de autotransformação. Vejamos que na história da Laurinda havia um desejo de autotransformação. Ela desejava, nos momentos de conflito, de sofrimento, de depressão, ela desejava se libertar daquele jugo, o jugo da mãe dominadora. Mas aquele processo não passava de um desejo fugaz. E acontece com muitos de nós. Nós estamos vendo aqui no esquema que todos nós trazemos um estado atual, no caso da pessoa que está num processo conflituoso. Esse estado atual são os conflitos circunstanciais e existenciais que geram desconforto, que geram mal-estar. Todo ser humano, em sã consciência, objetiva se libertar dos conflitos, salvo se a pessoa tiver uma psicopatia muito grave. Todos nós objetivamos. Então nós simbolizamos aqui com essas três figuras que estamos observando aqui no esquema. No estado atual, muitas vezes a pessoa fica acomodada. Simbolizamos com essa pessoa aqui deitada, esperando alguma coisa acontecer. É muito comum as pessoas dizerem assim: um dia desses eu vou resolver esse problema. Uma hora dessas eu resolvo esse problema. Como um dia desses não tem no calendário, nem uma hora dessa tem no relógio, o que a pessoa faz? Adia. É aquilo que está na moda hoje, chamar a procrastinação. Deixar para depois aquilo que é para ser decidido aqui e agora. Então a pessoa fica nesse movimento de acreditar que um dia desses as coisas vão mudar, uma hora dessas as coisas vão mudar. Na verdade, é um estado de acomodação frente à vida. Nós simbolizamos os objetivos como uma pessoa no topo de uma montanha. Então, simbolizando os nossos conflitos, tanto os conscienciais quanto os existenciais, como uma montanha, nós só vamos resolvê-los se nós nos dispusermos a subir essa montanha. Então nós temos a figura do meio, a pessoa subindo a montanha, simbolicamente, nessa montanha de conflitos que nós muitas vezes trazemos, como é o caso da Laurinda trazia na relação consigo mesma e com a sua mãe. O desejo de mudança é algo importante para nós.
ninguém muda se não houver um impulso que direciona a pessoa para a mudança. O que acontece é que a maioria das pessoas fica no simples impulso, que na verdade retrata um processo de se afastar da dor e buscar o prazer. Isso é muito comum no psiquismo humano. É um desejo de praticamente 100% das pessoas se afastar da dor e buscar aquilo que gera prazer. O grande problema dessa questão é que ele gera um fenômeno psicológico chamado de impulso de afastamento. Nós estamos vendo aqui embaixo da figura do meio o impulso de afastamento. O que significa esse impulso de afastamento? A pessoa quer se afastar dos conflitos, mas não de uma forma proativa. Ela quer se afastar como se fosse possível, por exemplo, nós nos afastarmos da nossa própria sombra. Nós, num dia ensolarado, saímos correndo, desesperados, com medo da nossa sombra, tentando nos afastar da nossa sombra. É claro que isso não vai dar certo, né? Todo o processo de impulso de afastamento, quando nós tentamos, de alguma maneira, nos libertar dos nossos conflitos, simplesmente nos afastando dele, nós vamos ficar apenas no desejo. É um desejo comum, praticamente todas as pessoas têm, só que se não houver uma mudança de perspectiva, uma mudança de pensamento, a pessoa pode ficar a vida inteira assim. Como aconteceu com Laurinda durante 38 anos. Quando ela buscou ajuda para mudar a forma de viver, ela foi convidada a mudar toda aquela estrutura mental e emocional de vitimização que ela trazia. Então é muito comum no impulso de afastamento a pessoa se colocar como vítima. Como que funciona esse processo? A pessoa diz assim: eu quero muito mudar a minha vida, eu quero muito ser uma pessoa melhor, eu quero muito me libertar de tal problema. Só que aí vem uma adversidade que a pessoa cria. Mas eu não consigo, mas eu não sou capaz, mas é muito difícil. Não vou dar conta, é muito. O problema é maior que eu. São todas queixas muito próprias das pessoas que trazem esse impulso de afastamento. O problema é maior que eu, não sou capaz, não vou dar conta, não vou conseguir. E aí o que acontece? Ela continua desejando se afastar de toda a dor que aqueles conflitos geram e simplesmente viver uma vida prazerosa, como se fosse possível. O afastamento da dor é impossível sem resolver as causas que geram essa dor. No caso da Laurinda, os conflitos que ela trazia na relação com a sua mãe não iriam ser superados simplesmente por um desejo. Sem uma tomada de atitude, sem realmente querer um processo de mudança verdadeiro, não da boca para fora, mas da boca para dentro, se a pessoa não faz um esforço nessa direção, ela vai ficar sempre desejando a mudança e a mudança não acontece.
É o que acontece com as pessoas que ficam no chamado impulso de afastamento. O tempo todo desejando mudar as circunstâncias, mas as circunstâncias ampliando o problema da pessoa. Todas as circunstâncias, todos os conflitos, todos os problemas se avolumando dentro da criatura. Então, o que é necessário? É necessário, quando a pessoa percebe a existência do impulso de afastamento, o que ela deve fazer? Ela deve, ao tomar a consciência do processo, mobilizar a motivação. A motivação é uma virtude muito significativa. Se nós utilizarmos um trocadilho, motivação é o motivo para realizar a ação. Todos nós temos excelentes motivos para realizar uma ação de transformação. Se nós fôssemos fazer o exercício completo que nós fazemos, costumamos fazer nos nossos cursos e no consultório, nós elencaríamos aqui, embaixo da figura dos objetivos, todos os objetivos que nós temos. Quais são os objetivos de vida que nós temos, que nós queremos? No caso de Laurinda, o objetivo maior dela era o de pacificar o seu interior, pacificar a relação que ela tinha com a mãe, aquela relação conflituosa que ela tinha com a mãe, né? Vivendo de uma forma verdadeiramente prazerosa, trabalhando em algo que ela quisesse verdadeiramente, não por uma imposição da mãe, indo para lugares que ela realmente quisesse, não simplesmente para agradar a mãe, até as roupas dela, ela mesma escolhendo, ela mesma sentindo o prazer de realizar escolhas simples. Isso é o que ela sempre quis. Só que o que acontecia com ela? O tempo todo focada no impulso de afastamento. Eu quero muito isso, mas eu não consigo porque minha mãe não me deixa. Então é um processo em que a pessoa entra numa vitimização, o tempo todo vitimizada, como se a mãe que fosse a responsável pela vida dela. Na verdade, não era a mãe. Ela não tinha nenhuma debilidade mental, porque se ela tivesse, aí seria outra história. A mãe praticamente coordenaria a sua vida. Ela não tinha nenhuma debilidade mental, ela tinha uma debilidade das mais trabalhosas de se libertar, que é a debilidade da vontade. Então, o que Laurinda fazia o tempo todo? Ela colocava a culpa dos problemas dela na mãe dela, a mãe. Eu tenho toda essa insatisfação, não é por causa de mim, coitadinha, é por causa da minha mãe. Gera aquilo que nós chamamos de síndrome da CDM. Conhece síndrome da CDM? Coitadinha de mim, coitada de mim. Eu tenho uma mãe, só que é uma mulher de 38 anos. Não é uma criança de 5 dominada pela mãe. Uma mulher de 38 anos se sentindo dominada como se fosse uma criança de 4, 5 anos. E o problema não sou eu, é a minha mãe que é dominadora. Então, enquanto a pessoa estiver nesse movimento do impulso de afastamento, ela vai dar sempre uma justificativa para o seu estado. Desde de culpar terceiros, como é o caso da Laurinda, que culpava a sua mãe, até culpar ela mesma, ou o próprio problema. Por exemplo, o problema é maior que eu, é mais forte do que eu. A pergunta consciencial que nós devemos nos fazer
é como que um problema que nós em algum momento criamos pode ser maior que nós. Né? Vejamos que essa é uma fala desculpista. É uma fala exatamente do impulso de afastamento. A pessoa tem o problema, tem a dificuldade. Essa dificuldade gera uma dor, mas ela quer se afastar da dor e buscar o prazer, simplesmente sem resolver as causas da dor. Ela não está disposta a fazer os esforços necessários para se libertar da dor. E aí esse processo, se não houver uma tomada de consciência, no sentido de que os meus problemas são da minha responsabilidade, tanto a criação deles quanto a superação deles, enquanto a pessoa não tomar essa consciência, ela vai ficar nesse processo de uma vida mais ou menos, mas é aquela pessoa que reclama de uma vida mais ou menos, desde a hora que acorda até na hora de dormir, e durante a noite ainda resmunga, né, dormindo, né, porque ela atribui a fatores vários que não ela mesma para solucionar. Né? Como nós já falamos agora há pouco, tem gente que passa a vida toda assim. É uma forma muito pouco inteligente de viver. Os 3 níveis de inteligência: cognitiva, emocional e consciencial. Por quê? A pessoa se satisfaz com as reclamações. É um prazer mórbido. Esse estado de vitimização em relação à vida gera um prazer muito mórbido. Por isso que é trabalhoso, porque ela quer se afastar da dor, mas lá no fundo, de uma maneira subconsciente, ela sente um prazer da dor, daquela situação conflituosa que ela vive. E atribuindo a situações que ela não tem poder, que ela não tem responsabilidade, ela muitas vezes fica a vida inteira assim. Agora, é uma vida de péssima qualidade. A pessoa pode até financeiramente ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas aquilo que é o principal, que é a harmonia consigo mesma, o bem-estar consigo mesma, ela não tem. Ela não se permite viver de uma forma harmoniosa. Então, o que fazer? Muitas pessoas podem estar se identificando com o caso da Laurinda. Pode não ser uma situação opressiva de uma mãe, mas às vezes de uma relação afetiva, conjugal, às vezes de um trabalho que a pessoa tem, que ela se sente oprimida naquele trabalho. Enfim, são N possibilidades que geram esse estado de vitimização e de uma acomodação na própria vitimização. A pessoa inteligente consciencialmente, jamais ela vai ficar satisfeita com uma vida assim. Então, quando nós nos percebemos em algum nível em nós o impulso de afastamento, devemos acender uma luzinha vermelha. Por quê? Existem pessoas com impulso de afastamento enorme, como é o caso da Laurinda, que nós colocamos inicialmente, mas existem outros impulsos de afastamento menores. Mas, independente do nível do impulso de afastamento que nós tenhamos, nós somos convidados a mobilizar a vontade de autotransformação. E essa mobilização começa sempre na motivação. Então nós estamos vendo aqui, na figura do meio, da pessoa subindo a montanha para se libertar dos conflitos.
A motivação é aproximar-se dos valores profundos da vida, que requer uma prática de virtudes e a própria vontade de autotransformação. O que significa isso? Todo ser humano que está nesse momento tendo uma vida circunscrita no corpo, traz uma necessidade muito profunda, que muita gente não cuida. A necessidade de viver uma vida repleta de sentido. Uma vida repleta de sentido é uma vida em que nós não vamos deixar de ter as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas experiências desafiadoras, que muitas vezes são desagradáveis. Não significa isso. Significa viver uma vida na qual nós sabemos onde estamos e qual é a nossa direção diante da vida. Para isso, a motivação é fundamental. Para nos aproximarmos desses valores, todos nós que estamos vivendo a vida aqui no corpo, encarnados, temos um propósito maior na nossa vida, que na psicologia consciencial nós chamamos de propósito existencial. Esse propósito é exatamente o trabalho de desenvolver virtudes de uma forma mais genérica. No caso da nossa Laurinda, percebe-se nitidamente que o propósito existencial dela era desenvolver a autoconfiança, a segurança existencial. Por quê? Por que ela se deixou dominar pela mãe durante 38 anos? Porque ela trazia uma insegurança enorme. Imaginemos uma pessoa de 38 anos que trabalhava, que tinha o seu dinheiro, mas na hora de comprar a roupa, a mãe que ia e comprava para ela. Por quê? Porque lá no fundo, ela dizia para ela mesma: eu não sei escolher, eu não sou capaz de escolher uma simples roupa. A mãe escolhia para ela e ela ficava muito insatisfeita com isso. Então vejamos, na questão profissional, a mãe que escolheu a profissão para ela não soube escolher. É claro que muitos adolescentes, na época de fazer vestibular e tudo, principalmente antigamente, tinha essa dificuldade. Mas, no caso, o que impedia ela de mudar de profissão, de buscar um trabalho mais satisfatório? Nada. Só que ela trazia aquela insegurança e a vontade, os desejos da mãe, tudo que a mãe fazia, sobrepujava aquilo que ela realmente era para fazer. Então, a pessoa traz um propósito de desenvolver segurança, de desenvolver autoconfiança, mas não é mais cômodo ter alguém para fazer tudo por ela? Era muito mais cômodo ela ter a mãe para escolher tudo por ela. Só que isso gera uma insatisfação muito grande interior. Ela trazia uma insatisfação, porque a insatisfação não era simplesmente circunstancial, era uma insatisfação existencial, porque ela estava passando por cima daquilo de mais sagrado que ela trazia, que é o processo da pessoa se libertar dela mesma, se libertar de determinadas tendências que nós trazemos, que é fruto de experiências várias que trazemos no nosso passado espiritual. Então, em vez de fazer os esforços, ela se acomodou naquela vida mais ou menos com a sua mãe. E aí gera um conflito
circunstancial, né? Circunstancial dá para entender. Na escolha de uma roupa, a mãe escolhia uma roupa que ela não gostava, mas ela usava mesmo assim, porque era mais cômodo. Aquilo é um conflito circunstancial. Vestir uma roupa que não me agrada, mas por quê? Porque alguém escolheu por mim, porque foi mais cômodo. Agora, o conflito maior era o existencial. Por quê? Naquele momento ela não exercitou a virtude do seu propósito. Numa simples escolha de roupa, ela não exercitou a autoconfiança, a segurança. Não, eu posso escolher, eu sou capaz. Né? Eu sou uma pessoa inteligente, como que eu não consigo escolher uma simples roupa? Eu sou capaz. Né? Só que ela não fazia isso. Ela ficava se sentindo desconfortável, se sentindo conflituada, mas permanecia naquele processo cômodo. Então a pessoa que se motiva, ela vai se motivar para quê? Para desenvolver o propósito maior da vida dela. Outra motivação muito importante. O que nós estamos fazendo aqui? Todos nós renascemos no mundo para fazer diferença positiva na comunidade onde nós vivemos. Isso nós chamamos da psicologia consciencial de programa existencial. Então nós temos um eixo vertical, que é o propósito, e um eixo horizontal. A motivação é a resultante desses dois eixos. Eu motivado para aquilo que é intrínseco em mim, que é o meu propósito, comumente é uma ou duas virtudes, mais especificamente, mas é sempre o exercício de virtudes. E o programa, o que eu estou fazendo no mundo? Eu vim aqui simplesmente para passar por esse mundo, ou eu vim aqui para realizar algo que seja bom para mim e que seja bom para a minha comunidade? Nós não estamos falando de grandes coisas, de grandes realizações, mas da pessoa viver de uma forma positiva, contribuindo com o ambiente onde ela vive. Então, esse é o motivo maior para realizar a ação, a motivação para nos aproximarmos dos valores profundos da vida. Então, quando nós percebemos em nós o impulso de afastamento, que nós devemos focar nesse sentido. A pergunta consciencial a ser feita é esta: eu quero continuar vivendo uma vida mais ou menos, uma vida sem sentido, ou eu quero verdadeiramente viver uma vida plena de sentido? Por quê? Vejamos que essa pergunta consciencial é a base para a inteligência consciencial. Se nós não fizermos para nós mesmos perguntas conscienciais que nos auxiliem a refletir o sentido maior da vida, nós podemos passar anos após anos, como o caso da Laurinda, até buscar ajuda, vivendo uma vida assim, sem sentido, sem graça, correndo riscos muito sérios de entrar em depressão profunda. A Laurinda tinha crises de depressão, como nós falamos, essas crises, mas ela rapidamente ela entrava num processo de revolta, então ela alternava crises de depressão, de apatia, com revoltas surdas em relação à mãe, em que ela reagia, mas não fazia os esforços para superar. A pessoa pode aprofundar as crises de depressão, pode chegar até o suicídio muitas vezes. Por quê? Porque a vida se torna um vazio muito grande. A vida se torna algo sem sentido algum. Por que está acontecendo muitos suicídios nos últimos tempos?
exatamente por causa desse vazio existencial. O primeiro pilar é a força de vontade. Exercitar o poder que todos nós temos de mudar a nossa vida. Então, o poder de mudar a nossa vida. Todos nós temos o poder. Deus já nos criou com esse poder. Esse poder nós chamamos na psicologia consciencial de força endoevolutiva. O que nos gera o desejo de melhorar, o desejo de mudança? É algo intrínseco que todos nós trazemos. Todo ser humano tem esse desejo. Esse desejo é algo intrínseco em nós. Vem da força endoevolutiva. Só que a força endoevolutiva que provém de Deus, ela nos convida à mudança. Ela não realiza a mudança. Porque para que a mudança aconteça é preciso que nós associemos a força endoevolutiva à força autoevolutiva. É fundamental querer mudar. Então, o poder é a força endoevolutiva, é como uma semente que nós trazemos em nós. Essa semente, ela é para ser colocada no lugar adequado, para que ela germine e produza uma árvore que vai gerar frutos deliciosos. Mas pessoas como Laurinda, que estão no impulso de afastamento, o que fazem com as suas sementes? Pegam a semente e guardam numa gaveta. Por que uma pessoa guardaria uma semente numa gaveta? Faz sentido guardar uma semente numa gaveta? Ela sabe que aquela semente vai produzir frutos deliciosos. Esses frutos se chamam felicidade, que é o quarto pilar aqui. Ela sabe que se ela plantar, ela vai obter esses frutos, que são a felicidade. Mas guarda na gaveta. Por quê? Porque existe um fenômeno muito comum, chamado preguiça. Preguiça moral. Então a Laurinda, ela desejava, ela tinha muitos ímpetos de mudar, mas ficava só no impulso. Lá, rapidamente ela pensava no quê? Ah, mas vai dar muito trabalho, eu vou precisar sair de casa, só de pensar em escolher a própria comida que ela iria comer, ela já praticamente desistia da ideia e ficava acomodada ali, junto com a mãe, naquela situação muito desfavorável, mas era cômoda. Então, a pessoa acomodada, o que ela faz? Ela pega a semente e guarda na gaveta. E ela diz para todo mundo que ela quer muito aqueles frutos, mas coitada, ela não é capaz, ela não consegue produzir, ela não consegue plantar, não consegue cultivar. Né? Ela não consegue, ou ela não está querendo fazer todo o esforço necessário. Né? Imaginemos uma semente de uma fruta, da nossa fruta preferida. Para você transformar essa semente numa árvore cheia de frutos, é necessário muito trabalho. Né? Abrir uma cova, colocar terra fértil nessa cova, colocar semente, irrigar diariamente. Né? São múltiplos cuidados que você vai fazendo para que essa semente cresça, vire uma árvore cheia de frutos. Né? É trabalhoso. Né? Para isso é necessário motivação. Eu quero os frutos dessa árvore. Então, como eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço produzir isso. Né? Não há adversidades fabricadas. No impulso de afastamento eu quero, mas não consigo. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas vai dar muito trabalho. Ah, mas isso, mais aquilo.
Então a pessoa está sempre focada, não no fruto verdadeiramente, mas no trabalho que vai dar, no esforço, na superação do comodismo, de tudo mais que vai fazer com que ela saia daquela zona de conforto psicológico. É um conforto falso, porque na verdade a pessoa está vivendo uma vida muito desconfortável, mas ela não se dispõe a fazer os esforços. Então o poder de autotransformação todos nós trazemos. Mas como toda e qualquer virtude, deve ser cultivada. Se eu digo para mim mesmo que eu quero, mas eu não consigo, é porque eu estou com a minha semente guardada na gaveta. Sou convidado a tirar a semente da gaveta, abrir uma cova e começar a cultivar. Essa é a força autoevolutiva. Então a força autoevolutiva é aquela, eu tomo a decisão, porque todo o processo de mudança começa numa idealização, mas não para na idealização. É preciso uma decisão de mudança para entrar na realização. A idealização é a ação para criar um ideal de vida. Laurinda tinha um ideal, mas ficava só como uma fantasia na mente dela. Ela não tomava a decisão para partir para a realização, a ação para tornar real aquele ideal. Por quê? Porque era muito cômodo aquela vida. Era insatisfatória, era muito sem graça, a ponto de viver em depressão, mas estava cômodo assim. Até que ela não aguentou mais e buscou ajuda para superar aquilo. Então, a força da vontade, o exercício do poder, ele é fundamental. Agora, não basta a força. É necessário que a pessoa exercite a competência. O outro pilar fundamental dentro da vontade de autotransformação. É o que acontecia com a Laurinda. A Laurinda desejava a mudança, às vezes tinha, mas ela não sabia como. E aí o que acontecia? Ela se mantinha no discurso de que ela não dava conta. Até que alguém sugeriu para ela buscar ajuda para saber o que estava acontecendo com ela e transformar aquela situação. E é exatamente o que a competência é o exercício das inteligências cognitiva, emocional e consciencial. É como nós podemos agir. Então, por exemplo, se eu não sei, se eu quero alguma coisa e não sei como, o que eu posso fazer? Eu posso buscar a ajuda de terceiros, lendo um livro de autoconhecimento, como Inteligência Consciencial, Inteligência das Emoções e outros que nós temos à disposição, fazendo um curso de autoconhecimento presencial ou online. São vários recursos que nós temos à disposição hoje para nos tornarmos pessoas mais competentes, cognitiva, emocional e consciencial. Aqui no Plenitude Humana nós trabalhamos exatamente auxiliando as pessoas a desenvolverem uma maior competência frente à vida, tanto emocional quanto consciencial. Todo o nosso trabalho visa isso. Vejamos que ninguém pode nos motivar. A motivação é intrínseca. A força de vontade, ninguém pode nos dar força de vontade. Agora, a competência nós podemos obter ajuda de terceiros. Ajuda através de um livro, ajuda através de uma psicoterapia, ajuda através de um curso. São N formas de nós obtermos uma maior competência frente à vida. Quando nós buscamos desenvolver essa competência, nós vamos ampliar o nosso nível de inteligência cognitiva, emocional e consciencial.
Agora, o que nos dá verdadeiramente a base para um processo de mudança real, transformador e que faz diferença positiva? É o terceiro pilar, a vontade de autotransformação, o auto-amor. O auto-amor, que é o amor a si mesmo, é uma virtude fundamental. Vejamos que Laurinda, ela oscilava entre desamor por si mesma, desamor pela mãe, pseudo-amor por si mesma e pseudo-amor pela mãe. Em momento algum ela exercitava o amor. Quando ela maltratava a mãe, ela se sentia culpada e entrava na postura da boa moça. Quando ela se enchia de rancor, de mágoa, de ódio pela mãe, praticando um desamor, ela imediatamente se sentia culpada, praticando o desamor por si mesma e pseudo-amor pela mãe. Então, em momento algum, ela exercitava essa virtude fundamental para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio consciencial, que é o auto-amor. O auto-amor é o exercício de escolhas conscienciais. Existem dois tipos de escolhas que nós podemos fazer: as escolhas egóicas e as escolhas conscienciais. As escolhas egóicas são as que Laurinda fazia. Oscilava entre desamor e pseudo-amor, por si mesma e pelo próximo. O próximo mais próximo dela era a mãe, que mais ela tinha dificuldade. Claro que tinha com outras pessoas, mas principalmente pela mãe. Então as escolhas eram egóicas, impulsivas e egóicas. O tempo todo se afastando, tentando se afastar dos problemas, criando mais problemas, fazendo escolhas egóicas uma após a outra. O auto-amor propicia a escolha consciencial. Essa vida que eu estou levando é insatisfatória. Se essa vida que eu estou levando é insatisfatória, o que eu devo fazer? Me acomodar? Acomodação é um processo de autodesamor muito profundo. Eu não vou fazer esforço algum, mas eu vou viver uma vida péssima, de péssima qualidade, durante 60, 70, 80 anos, se a pessoa não se matar antes. Muita gente tem vivido assim. Ou se mata, ou tem uma vida de péssima qualidade durante 60, 70, e cada vez a expectativa de vida aumenta mais, e a pessoa vai tendo aquela vida sem graça, sem sentido, sem nada, praticamente só com coisas materiais. É muito insatisfatório. Então falta exercício de auto-amor para propiciar a escolha consciencial de viver com V maiúsculo. Eu quero uma vida de qualidade. Como eu quero essa vida de qualidade, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço uma vida assim. Então a pessoa adentra um processo de uma profunda consciência de si mesma, consciência daquilo que ela quer. E vejamos, é o auto-amor que vai gerar a motivação e vai fazer com que a pessoa mobilize a força de vontade e adquira as competências que ela ainda não tem. Então, se eu não sei, como eu me amo, eu vou buscar ajuda. Porque nenhum de nós é autossuficiente a ponto de sabermos fazer tudo. Então, eu não sei, eu quero isto, mas eu não sei agir ainda, então eu busco ajuda. E agora só vamos fazer isso se houver o exercício do auto-amor. A pessoa se liberta daquela vida mais ou menos, porque ela quer uma vida assim, repleta de sentido. Então ela fica cada vez mais motivada, cada vez mais querendo uma vida repleta de sentido. Eu quero isso para mim, eu posso realizar, eu consigo, eu mereço uma vida assim. E aí ela chega naturalmente no quarto pilar.
o quarto pilar, que é a busca da felicidade. São os frutos da semente da força de vontade que nós queremos para as nossas vidas. Vejamos que todo ser humano, de alguma maneira, almeja ser feliz. É um desejo geral. Mas por que são poucas pessoas que realmente podem dizer com sinceridade que é feliz? Porque a maioria quer o fruto do vizinho, dos outros. Só que esses frutos, esse fruto especificamente, ou você planta a semente e cultiva, ou você vai ficar aguardando um dia desse, uma hora dessas que nunca vai chegar. Como o caso da Laurinda. Hoje ela se sente bastante feliz, bastante em paz com ela mesma. Claro que a felicidade não é uma estação de chegada, é um movimento constante, né? Porque se a pessoa descuida, usando a metáfora da árvore, se você descuida da árvore, ela pode secar, ela pode ficar raquítica e não produzir mais frutos. Então, o tempo todo fazendo esforços para manter a árvore pujante, oferecendo os frutos, que é o processo da inteligência consciencial. Então, o tempo todo a pessoa vai fazer os esforços para se motivar para uma vida repleta de sentido existencial, propósito e programa existenciais. O tempo todo no movimento de desenvolver essa vida que ela quer para ela mesma. Parar com aquele movimento de acreditar que são os outros culpados dos nossos problemas. Nós somos responsáveis pelos nossos problemas e pela solução desses problemas. Como nós somos responsáveis, assumimos a responsabilidade de superação de cada um deles. E aí sim nós exercitamos a força de vontade, o poder de autotransformação. Vamos fazer todos os esforços para nos tornarmos mais competentes, aprendermos técnicas, no nosso livro temos várias técnicas que orienta a pessoa a se tornar mais competente consciencialmente, emocionalmente, né? Podemos, se for necessário, entrar num processo psicoterapêutico, né? Fazer cursos de autoconhecimento é fundamental para nos tornarmos mais competentes. Então, agindo assim amorosamente conosco, o que vai acontecer? A nossa vida vai ficando cada vez mais repleta de sentido e a satisfação vai acontecendo e a felicidade vai acontecendo naturalmente. Exatamente por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida repleta de sentido. Então, numa síntese, é isso que é a inteligência consciencial. Nós buscarmos isso para as nossas vidas com todas as forças que nós temos. Só temos a ganhar vivendo assim, né? Uma vida que vale a pena ser vivida. Todos nós merecemos uma vida que vale a pena ser vivida. Agora nós vamos abrir para perguntas, tanto o pessoal da web, da internet, quanto o nosso público aqui presencial. Vamos começar com a internet. A Melissa, ela faz a seguinte pergunta. Ela fala a respeito das perguntas conscienciais. Se o excesso de perguntas conscienciais pode provocar distúrbios por causa da frustração em não saber a resposta. Na verdade, as perguntas conscienciais, elas são sempre perguntas que vão nos auxiliar. Às vezes nós não fazemos perguntas conscienciais, nós fazemos perguntas egóicas para nós mesmos. Por quê? O processo funciona assim.
As perguntas conscienciais são perguntas que nos remetem às escolhas conscienciais. Eu quero isto ou isto para a minha vida? A partir do momento que a pessoa faz a pergunta, reflete sobre ela e nem sempre a resposta vem imediatamente. Às vezes ela vem no segundo momento, mas ela pressupõe um estado de serenidade, de permitir que a resposta venha naturalmente. Não há uma pressão, não há uma exigência. Muitas vezes, em vez de fazer perguntas conscienciais, nós fazemos perguntas egóicas e nos bombardeamos com perguntas egóicas e nós queremos respostas imediatas. E aí o que acontece? Mentalmente nós ficamos tumultuados. Nesse caso, podemos sim gerar um mal-estar, porque nós bombardeamos a nossa mente com perguntas, exigimos as respostas, nem sempre as temos, e ficamos mais tumultuados. O processo das perguntas conscienciais vai ser sempre focado no exercício de virtudes, especialmente a virtude da serenidade, da paz interior, essas virtudes que fazem com que nós nos adentremos na essência divina que somos, naquilo que nós chamamos do nosso terapeuta interior, a essência divina que somos, e adentrados na essência divina que somos, nesse processo de conexão, nós aquietamos a mente, e ao aquietar a mente as respostas vão vindo. Nós fazemos escolhas conscienciais e toda escolha consciencial é uma escolha amorosa. Então nós vamos fazendo essas escolhas com base no exercício do auto-amor, buscando a nossa felicidade. A Ana Cris, ela pergunta: a força endoevolutiva poderia ser comparada à fé que nos impulsiona para frente? A fé é uma virtude que vai nos auxiliar mais na força autoevolutiva. A endoevolutiva é uma energia que nos convida a mobilizar a virtude da fé para uma conexão profunda com a essência divina que somos e uma conexão profunda com Deus. Então, quando nós adentramos no esforço de mobilizar a força autoevolutiva, a virtude que estará nos auxiliando sempre será a fé. Mas não uma fé qualquer, a fé convicta, a fé fruto das reflexões de que nós somos seres imortais, seres espirituais, e que existe uma consciência cósmica, uma energia cósmica que nós chamamos de Deus, organizando o universo. Então, quando nós temos essa consciência que transcende a fé puramente religiosa, porque a fé aqui é a fé da virtude, dessa profunda confiança em si mesma, profunda confiança em Deus e confiança na vida, em que nós nos vemos de uma forma como um ser humano, aprendiz da vida num processo de evolução. A Evani, ela está perguntando se nós necessitamos aprender a meditar para poder fazer este mergulho na vertical da vida. A meditação é uma grande ferramenta, né? Meditação e oração são duas grandes ferramentas para fazer esse mergulho na vertical da vida. Agora, não a meditação como nós achamos que a meditação é. Então, comumente, nós concebemos a meditação através de estereótipos, como sendo aquela pessoa em posição de lótus. Todas as figuras de meditação mostram uma pessoa em posição de lótus, com a mão assim, e muitas vezes a mente está voando para outros lugares, mas a pessoa está na posição de lótus.
Muitas vezes nós ficamos presos a essa caricatura. Na verdade, dentro de uma visão consciencial, da psicologia consciencial, todo o processo reflexivo sobre a vida é uma meditação. Então, quando nós estamos refletindo amorosamente sobre as escolhas que estamos fazendo, se as escolhas são egóicas, se as escolhas são conscienciais, nós estamos num processo de meditação. Então, todas as vezes que agirmos assim, reflexivamente, meditativamente, nós teremos um grande instrumento de conexão. Por quê? Não é possível a conexão na vertical da vida com as questões do propósito, do programa existenciais, sem reflexões profundas sobre o sentido da própria vida. E aí a meditação e a oração dentro desse critério que falamos é fundamental. Em breve nós estaremos disponibilizando um curso chamado Medite e Viva Melhor, que vai trabalhar todas essas questões da conexão com o terapeuta interior, com o ser essencial que somos, para que nós tenhamos uma visão mais consciencial da vida. Tem a pergunta da Valéria. Uma pessoa idosa que já traz esses conflitos de uma vida toda, consegue realizar essa transformação? Sim, não há porquê. Nós somos espíritos imortais. A pessoa está idosa naquele corpo, mas ela é um espírito imortal. E sempre é tempo de despertar para uma visão consciencial da vida. Quando a pessoa desperta para essa visão consciencial da vida, o que vai acontecer? A vida dela, independente do tempo que ela tem ainda encarnada na Terra, vai tomar uma nova qualidade. Vai ficar repleta de qualidade. E se ela ficar repleta de qualidade, se ela tiver mais 5, 10, 15 anos, uma semana, um mês ou um ano, o que importa? O que importa é a qualidade de vida. Então, não é porque nós estamos já na terceira idade, chamada melhor idade, que ninguém quer chegar nela, mas é a terceira idade que a pessoa deve desistir da vida. Muito pelo contrário, Se até agora foi assim, eu posso dar continuidade à minha vida de uma forma com um profundo sentido. E aí aquela amargura, aquela acidez que muitas vezes as pessoas têm na terceira idade desaparece, porque ela está vivendo uma vida repleta de sentido. Então sempre é tempo. A Luciene, a logoterapia e a inteligência consciencial tem algo em comum? Sim, a psicologia consciencial é uma dos arcabouços teóricos que gerou a psicologia consciencial, é a logoterapia de Viktor Frankl. Na obra Inteligência Consciencial, nós citamos vários trechos de obras de Viktor Frankl, porque ele foi um grande precursor da psicologia transpessoal e a visão de sentido da vida dele é muito significativa. Então nós aproveitamos todo o conhecimento desse grande terapeuta, desse grande psiquiatra vienense e trouxemos para desenvolver essa nova corrente da psicologia chamada psicologia consciencial. Alguém aqui quer fazer perguntas? Eu acho que seria... Faz no microfone, para o pessoal da internet ouvir. Aí nós ainda vamos sortear os livros, né? Quem fez as perguntas, aguardem que nós vamos sortear 2 livros para o público da internet, que é maior, e um para o público daqui, presencial. Eu acho que seria interessante você colocar um exemplo de perguntas egóicas e um exemplo de perguntas conscienciais para ficar mais claro. Certo. A pergunta egóica é sempre a pergunta que
está ligada a questões, na maioria das vezes, circunstanciais. Por que comigo? Por que eu estou tendo essa dor? Por que esses problemas existem na minha vida? Veja, que a pessoa está, ao questionar as dificuldades que tem, ela não está buscando uma consciência em relação ao problema que tem. Ela está, na verdade, expressando por meio da pergunta uma revolta em relação aos problemas que tem, né? Então, muitas vezes a pessoa pergunta por que está acontecendo, ou às vezes ela se pergunta o que eu tenho que fazer, eu não sei mais o que eu fazer, né? Veja que a própria pergunta é angustiante em si mesma, né? Veja, essas mesmas questões com base numa pergunta consciencial. O que a vida está me convidando a refletir nessa circunstância? Essa é uma pergunta consciencial. Quando você se pergunta, o que a vida está me convidando a refletir nesta circunstância, você se abre para a conexão com o ser essencial, com o terapeuta interior. Todos nós trazemos um terapeuta interior, que é a essência divina que somos. Então, na essência divina há todas as respostas que nós precisamos. Agora, quando nós buscamos as respostas no ego, o ego não tem resposta. O ego tem perguntas desesperadoras, angustiantes. Então, o que a vida está me convidando a refletir aqui? Como eu posso adentrar na solução desse problema X? Então são perguntas que você nem sempre vai obter a resposta imediata, mas ela gera uma abertura para você conectar com a essência divina que você é. A outra não, a outra são perguntas, as outras são perguntas fechadas que fazem com que a pessoa entre em desespero, em angústia. Elas já são angustiantes por elas mesmas. Essa é a grande diferença das perguntas egóicas das perguntas conscienciais. Qualquer pergunta que gera uma inquietude, que gera em você uma angústia, é uma pergunta egóica. As perguntas conscienciais são sempre perguntas que acalma, que acerena, que conecta com determinadas virtudes. As perguntas conscienciais sempre serão perguntas em que você adentra uma reflexão sobre uma determinada circunstância ou um determinado conflito existencial, né? Seja um conflito circunstancial ou um conflito existencial, você se abre para a solução. A pergunta é uma pergunta que auxilia você a encontrar a solução. Então ela vai remeter a um estado de quietude, a um estado de serenidade, de paz interior, porque você não exige respostas. Você adentra um estado meditativo, aí tem a ver com a pergunta anterior, você adentra um estado reflexivo, meditativo sobre você mesma. E aí o processo de asserenamento se dá. Podemos dizer então que o livro pode nos proporcionar alguns métodos que nos proporcionam a facilidade da autotransformação, do empoderamento. Sim. São métodos, exercícios de repetição que nos fazem, porque às vezes a pessoa está naquele movimento há anos. Uhum. E tem momentos de êxtase, de depressão, como você citou. Sim. Então, podemos dizer que através da leitura dos livros e dos exercícios propostos, existe uma maneira, claro, ninguém motiva ninguém, como você já disse, né? Mas de um poder de autotransformação. Exatamente, porque quando nós estamos envolvidos por determinados problemas,
é muito comum as pessoas dizerem assim, eu não vejo uma luz no fim do túnel, né? E quando nós não vemos uma luz no fim do túnel, é como se aquele problema fosse maior que nós. Nós chegamos a ter a ilusão de que o problema é maior que nós e que não há solução. Quando você busca ajuda, mesmo que seja num livro de autoconhecimento, em que você desenvolve a competência, que é o exercício dos 3 níveis de inteligência, cognitiva, emocional e consciencial, e no nosso livro, não só nesse, mas em todos eles, trazemos técnicas, orientações, reflexões, para que a pessoa possa adentrar num processo em que ela compreende como ela está e que ações ela pode realizar. Então, usando a figura do túnel, ela vê uma luz no fim do túnel. E se ela vê uma luz no fim do túnel, o que ela pode fazer? Ir em direção à luz para sair desse túnel, né? Não é o livro que vai fazer com que ela dê um passo após o outro para ir na direção da luz. É ela própria. As técnicas, as orientações, o processo, é o chamamento, é o convite para ela ir naquela direção. Né? É um mecanismo, é a forma como ela pode ir. Né? Por quê? Não é a leitura de um livro que muda uma pessoa. É a leitura do livro e a aplicação do conteúdo do livro na vida dela. Assim como um curso de autoconhecimento não muda uma pessoa. A aplicação de todo o conteúdo do curso na vida dela que muda. Nem um processo psicoterapêutico que é mais direto, pessoa a pessoa, muda ninguém. A pessoa que muda com aquela ajuda que ela está obtendo. Então a pessoa pode às vezes ter N técnicas e não muda em nada a sua vida. Enquanto que outras, por exemplo, a técnica parda, que tem nessa obra, é uma técnica para que nós possamos perceber os nossos problemas, aceitar que eles existem, refletir sobre a melhor maneira de superá-los, decidir e agir. É uma técnica muito prática. Muitas pessoas conhecem, que nós indicamos, tanto nos livros, cursos e terapia, conhecem essa técnica, mas não aplicam. Não fazem o esforço de autotransformação. É aquilo que falamos na exposição. Força de vontade e motivação, ninguém pode nos ajudar a desenvolver, a exercitar isso. Nós só vamos obter ajuda na nossa competência, melhorando as competências. Então a pessoa pode, às vezes, ter todo esse conteúdo e não mudar em nada. Enquanto que outras, com a simples técnica parda, eu já vi isso acontecer, a pessoa modificou completamente a vida dela, exercitando no dia a dia. A primeira vez que nós publicamos essa técnica foi em 2004, um livro de autoconhecimento. E uma pessoa que nós já conhecíamos, ao ler a técnica no livro e passou a aplicar diariamente, ele transformou a vida dele, literalmente, ele nos relatou isso pessoalmente, transformou a vida deles aplicando essa técnica, que é relativamente simples de ser aplicada, mas, claro, dá trabalho, necessita de dedicação, todo um trabalho naquela direção. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Vamos ao sorteio, então. Primeiramente, agradecer a todos pela participação, tanto presencial quanto online. Nós temos a relação de todas as pessoas que fizeram a participação e interação.
São 15 números, pedi para a então sortear 2 números e a gente já fala quem são os ganhadores virtuais. 13. Luciene, gratidão e prosperidade. É a Luciene. 4. Sirlene Betanini. Então, Luciene e Sirlene, parabéns. Por gentileza, depois entre em contato com a gente para passar o endereço de vocês, para nós estarmos encaminhando então o livro com o autógrafo do amigo. Então vamos proceder agora para o sorteio aqui. Dois. É 20? 2. Parabéns. Aí. Já vai fazer em logo. Vamos só despedir o pessoal e a gente... Bom, nós agradecemos a presença de todos, quem nos acompanhou pela internet. Esperamos em outros webinários que nós faremos aqui. Daqui o próximo vai ser sobre meditação, no ato do lançamento do curso Medite e Viva Melhor. Nós sortearemos um curso para aqueles que participarem do webinário. E o pessoal aqui da presencial também agradecemos a presença de todos e até uma próxima oportunidade.